Presidencialismo e parlamentarismo, diferenças estruturais e implicações políticas. O sistema de governo é uma das principais características que moldam a organização política de um país, definindo a forma como o poder é distribuído e exercido entre os diferentes ramos do governo. Duas das formas mais conhecidas de governo são o presidencialismo e o parlamentarismo. Cada uma dessas formas possui características próprias, que influenciam diretamente o funcionamento do Estado, a relação entre os poderes e o papel do chefe do executivo. O Brasil, por exemplo, adota o sistema presidencialista, enquanto países como o Reino Unido e a Alemanha operam sob regimes parlamentaristas. No presidencialismo, uma das principais características é a unipessoalidade da chefia de Estado e de governo. O presidente da República exerce tanto as funções de chefe de Estado, representando o país internacionalmente e simbolizando a unidade da nação, quanto as de chefe de governo, sendo responsável pela administração pública e pela execução das políticas internas. Esse acúmulo de funções no presidencialismo dá ao presidente uma posição central no sistema político, além de uma responsabilidade direta pela condução do governo. Um dos pilares do sistema presidencialista é a legitimidade popular direta do presidente. O chefe do executivo é eleito diretamente pela população por meio de eleições gerais, o que confere ao presidente uma base de legitimidade forte e direta. Isso significa que o presidente responde diretamente ao eleitorado, não dependendo de outros órgãos, como o parlamento, para sua eleição ou para a continuidade de seu mandato. Esse mecanismo fortalece a relação entre o presidente e a população, tornando o executivo mais independente dos outros poderes, especialmente do legislativo. No entanto, essa independência não significa que o presidente pode agir de forma absoluta. O presidencialismo está baseado na separação dos poderes, de modo que o executivo e o legislativo são independentes entre si. Embora haja colaboração entre os poderes, o presidente não depende do Congresso para ser eleito ou para continuar no cargo, como ocorre no parlamentarismo. Em contrapartida, o Congresso também tem autonomia para aprovar ou rejeitar as políticas propostas pelo Executivo, criando um equilíbrio que visa evitar a concentração de poder. Outra característica marcante do presidencialismo é o mandato com prazo certo. O presidente é eleito para um período fixo, geralmente de 4 ou 5 anos, dependendo da Constituição de cada país. Esse prazo determinado confere estabilidade ao governo, pois o presidente só pode ser removido do cargo antes do término de seu mandato em casos excepcionais, como impeachment ou incapacidade, o que oferece previsibilidade e segurança institucional ao país. Por outro lado, no parlamentarismo, há uma separação clara entre as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado, que pode ser um monarca ou um presidente, tem um papel mais simbólico e representativo, enquanto o chefe de governo, normalmente o primeiro-ministro, é o responsável pela administração e pela execução das políticas públicas. Essa divisão de funções tem como objetivo garantir que o governo opere de maneira mais eficiente e que a política interna seja conduzida por uma figura com legitimidade política. No parlamentarismo, a legitimidade do poder executivo é indireta. O chefe de governo não é eleito diretamente pela população, mas pelo parlamento. Isso significa que o primeiro-ministro depende da confiança do parlamento para governar. Se o parlamento retira essa confiança, o governo pode ser dissolvido, levando à formação de um novo gabinete ou à convocação de novas eleições. Essa dinâmica cria uma interdependência entre o executivo e o legislativo, já que o primeiro-ministro depende diretamente do apoio parlamentar para continuar no cargo e executar suas políticas. Além disso, no parlamentarismo, o mandato do chefe de governo é por prazo indeterminado. Isso significa que o primeiro-ministro permanece no cargo enquanto tiver o apoio do parlamento. Se o parlamento aprovar um voto de desconfiança ou se houver uma crise política que leve à perda de apoio, o primeiro-ministro pode ser substituído a qualquer momento. Esse sistema oferece uma flexibilidade maior para lidar com crises políticas, já que o governo pode ser alterado sem a necessidade de esperar por novas eleições gerais. A interdependência entre o executivo e o legislativo no parlamentarismo pode ser vista como uma vantagem, pois promove uma maior colaboração entre os dois poderes. No entanto, também pode levar à instabilidade política, especialmente em países onde o parlamento é fragmentado e onde há dificuldades para formar coalizões governamentais estáveis. Em situações de crise, pode haver frequentes mudanças de governo, o que pode comprometer a continuidade das políticas públicas e a eficiência administrativa. Em contrapartida, o presidencialismo, com seu mandato fixo e a independência entre executivo e legislativo, oferece uma maior estabilidade institucional. Contudo,
Essa independência também pode levar a impasses políticos, quando o presidente e o Congresso têm posições divergentes e não conseguem chegar a um acordo sobre questões importantes. Esse cenário, conhecido como governo de coalizão, pode resultar em paralisia política e ineficiência administrativa. Um exemplo prático da diferença entre os dois sistemas é o processo de destituição do chefe de governo. No parlamentarismo, como já mencionado, o primeiro-ministro pode ser removido do cargo por um simples voto de desconfiança do parlamento. No presidencialismo, a destituição do presidente é um processo muito mais complexo, geralmente envolvendo um julgamento político, como o impeachment, que exige o cumprimento de requisitos legais e a aprovação de uma maioria qualificada no Congresso. Outro ponto de distinção importante é o papel do chefe de Estado. No parlamentarismo, o chefe de Estado, seja um monarca ou um presidente com funções limitadas, desempenha um papel principalmente cerimonial, enquanto o chefe de governo é o responsável pela administração do país. Já no presidencialismo, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, o que concentra mais poder em suas mãos, mas também aumenta sua responsabilidade perante a nação. Em termos de representação popular, o presidencialismo, com sua eleição direta do presidente, pode ser visto como mais democrático, pois dá ao povo o poder de escolher diretamente seu chefe de governo. Já no parlamentarismo, a escolha do primeiro-ministro é feita indiretamente, através da eleição dos membros do parlamento. No entanto, o parlamentarismo pode ser mais ágil na resolução de crises políticas, já que a mudança de governo é mais simples e menos traumática. Portanto, ambos os sistemas possuem suas vantagens e desvantagens. O presidencialismo oferece maior estabilidade e uma relação mais direta entre o chefe de governo e a população, mas pode levar a impasses políticos. O parlamentarismo, por sua vez, promove uma maior colaboração entre executivo e legislativo, mas pode ser mais suscetível a crises políticas e instabilidade governamental. A escolha entre um sistema ou outro depende, em grande parte, das tradições políticas e da cultura institucional de cada país. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!